E depois desse batismo, Deus vai falar no nosso coração. Nesta noite, nós vamos meditar exatamente naquilo que nós estamos, ou sobre aquilo que nós estamos vendo. Sobre o que nós estamos vendo. Enquanto mais aqui, vamos pegar. Não consigo dominar essas coisas aqui para pegar. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre as 4 seias. Amém? Amém. As 4 seias. Servir só um pouquinho assim. Vou ficar mais para cima. Muito bem. As 4 seias. Apocalipse 2, verso 7. Apocalipse 2, verso 7. Vamos ver o que a Bíblia diz aqui. Vamos começar essa mensagem por aqui. Apocalipse 2, 7 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei comer a árvore da vida, que está no paraíso, no céu. Agora o verso 11, no dedo da Bíblia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Agora o verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Agora o capítulo 3, no verso 29, do mesmo capítulo 2, verso 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora o capítulo 3, verso 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o verso 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os irmãos perceberam que no final de todas as cartas, de todas as mensagens, todas as palavras faladas para enviar às igrejas, todos os sinais têm esse alerta. Quem tem ouvidos, ouça. Por que, meus irmãos, que está assim? Porque nós sabemos que quando se trata das coisas de Deus, do reino de Deus, quando se trata disso, se trata de uma coisa muito séria, muito séria. E tudo isso aqui, meus irmãos, que está na nossa frente, a palavra de Deus, tudo tem tudo a ver com vida ou morte, salvação ou perdição, no céu ou no inferno. Tudo a ver com isso. Por isso que quem tem ouvido, ouça muito bem. Mas para poder saber como criar, como caminhar, como proceder. Se é que querem ir para o céu, irmãos, nós estamos diante de uma mesa contendo o pão e o vinho, elementos que serão usados para a
ceia. Alguns irmãos já têm conhecimento delas, mas alguns ainda não. Talvez alguns conhecem só esta ceia que celebramos todos os meses. E o objetivo, meus irmãos, desta meditação, desta pregação antes da ceia, é fazer você entender algo fundamental para a sua vida. Portanto, preste muita atenção na mensagem. Se puder, anota lá para o teu bem. Jesus Cristo, meus irmãos, está convidando todas as pessoas para participarem da primeira ceia. Jesus Cristo está convidando todas as pessoas para participarem da primeira ceia. E qual é a primeira ceia? Qual é a primeira ceia? Meus irmãos, a primeira ceia é a ceia da graça. Da graça. Pelo ouvir o Evangelho e aceitar Jesus Cristo. Lucas 14. Lucas 14. Verso 15 a 24. Aqui está a primeira ceia. Ao ouvir isso, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus, porém, lhe disse: certo homem dava uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Mas todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo, por isso é preciso ir ver. Rogue que me des por excusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentar. Rogue que me des por excusado. Ainda outro disse: casei-me e portanto não posso ir nessa ceia. Voltou o servo e contou tudo ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo: sai depressa para as ruas, os becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois disse o servo: Senhor, feito está como ordenado, e ainda há lugar. Respondeu o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e obriga-os a entrar para que a minha casa se encha. Pois eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então esta, meus irmãos, é a primeira ceia. A ceia da graça. Aquela que até hoje ela existe. Jesus ainda está convidando as pessoas. Convidando. Muitos estão rejeitando esta experiência. Assim como conta a história aqui. Casei, estou fora. Comprei, estou fora. Muitos estão fazendo isso. Mas sabemos que tem muitos que estão vindo para Jesus. Assim como vocês. E ela para Jesus. Então essa é a primeira ceia. Quando uma pessoa ouve o Evangelho e aceita Jesus, ela já está participando desta primeira ceia. Já está participando. Aqueles que aceitam
Essa é a segunda ceia. 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. Do verso 23 ao 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue, fazei isto todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes em que comeis esse pão e bebeis esse cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Esta é a segunda ceia, e é que nós vamos participar daqui a pouco. Todos aqueles que já participaram da primeira ceia estão participando da segunda ceia. E com certeza absoluta vão participar da terceira ceia. Todos os que participaram da primeira e participam da segunda participarão da terceira, com certeza. E qual será a terceira ceia? A terceira ceia, meus irmãos, é a ceia das bodas do Cordeiro. Ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19. Apocalipse 19, verso 6 a 9. Também ouvi uma voz como a de grande multidão, como a voz de muitas águas, e como a voz de fortes trovões, que dizia: aleluia! Porque já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemos e exultemos, Deus de glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou, e foi permitido vestir o linho fino, resplandecente, puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E diz: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então essa é a terceira ceia. Quem participa da primeira e da segunda vai participar da terceira. Essa ceia será uma grande festa no céu, uma gloriosa festa no céu, porque naquele dia, meus irmãos, será a união da igreja, a noiva de Cristo vai se encontrar com o noivo de Jesus Cristo. Uma grande e tremenda festa, imagina só. Essa festa, para aqueles que participaram da primeira e da segunda, agora vão participar. Os irmãos estão percebendo como que essa mensagem de Deus é algo sério ao teu coração, na tua vida, para você pensar bem sobre isso. Todos os que participarem dessa terceira ceia, todos que participarem dessa terceira ceia aqui, que nós acabamos de ver, não participarão da quarta. Não participarão. E qual será a quarta ceia? A quarta ceia é a ceia da ira de Deus. Ceia da ira de Deus. Apocalipse 19, verso 14 ao 18. 14 ao 18. Seguiam os exércitos
estão no céu. Um cavalo branco e vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma espada afiada, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa no lagar do vinho, do furor, da ira de Deus. Da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome: Rei dos Reis, Senhor do Senhor. E vi um anjo em pé no sol, e clamou com grande voz, dizendo: todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde, ajuntai-vos para comer, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes carne de reis, carne de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalo, e dos que deles montaram. Sim, carne de todos os homens, livres, escravos, pequenos e grandes. Esta é a ceia, a quarta ceia, a ceia da ira de Deus. Essa quarta ceia, meus irmãos, está sendo preparada para todos aqueles que ignoraram a primeira ceia. Esta ceia está sendo preparada para todos aqueles que ignoram, rejeitam a primeira ceia, que é o convite de Jesus: vinde a mim, você está cansado por isso. Se você rejeitar esse convite, você vai participar desta quarta. Não vai participar nem da outra, nem da segunda, nem da terceira, mas vai participar da quarta. Então é para aprender a base, não é brincadeira. Estamos pregando, estamos falando, estamos avisando, avisa esse, avisa aquele, propaga, televisão, rádio, os pastores, os pregadores falam, mostram. Quem tem ouvido, ouça, ouça para aprender, para saber, para que você não participe desta quarta ceia, porque ela vai acontecer e todos aqueles que não quiserem saber de Deus vão participar desta quarta ceia, que é a ceia da ira de Deus sobre essa terra. Ira de Deus. Meus irmãos, a participação das duas primeiras ceias é de capital importância para todos nós, porque a primeira ceia, essas duas primeiras ceia, é agora. Então a participação dessa ceia é de capital importância para todos nós. Então, se você deseja ir para o céu, procure participar fielmente das duas primeiras ceias. Procure participar fielmente. Esteja com Jesus. Aceita Jesus. Se batize, se arrependa dos seus pecados e continue na igreja, participando dessa ceia todos os meses, preparando a sua vida como aquela noiva que vai chegar para encontrar Jesus, uma noiva preparada para Jesus. Uma vida de fidelidade, de compromisso, de união com as coisas de Deus. Meus irmãos, vamos procurar fielmente participar dessas duas ceias. É fiel até a morte e daqui é por toda a vida. Você coroado na terceira ceia. Sereis a coroa. E ao participar dessas primeiras, está garantida a nossa participação na terceira. É uma garantia.
fiel nessa primeira, já garante a tua participação no terceiro. Fica aqui. E você vai estar andando com Jesus, se alimentando de Jesus. Logo aqui em João 6, Evangelho de João capítulo 6. Veja o que é que Jesus fala. Em verdade vos digo, verso 47. Verso 47. Em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Veja que aquele que crê, ó, a primeira ceia, vai ouvir e vai crer. Aquele que crê tem a vida eterna. Tem. Agora o verso 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Olha só. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, assim como eu sei. Tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. E agora o 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Aonde? Lá no céu. Na presença de Deus. Participando da terceira gloriosa. Lá no céu. Lá é o nosso lugar. Louvado seja Deus. E o apelo de hoje para todos aqui é: em nome de Jesus, faça de tudo para se livrar da quarta ceia. Faça de tudo, pague o preço mais alto que puder para se livrar da quarta ceia. Nesta ceia, nesta quarta ceia, Deus derramará as taças, 7 taças da sua ira sobre este mundo. E você quer saber o que há dentro destas taças? Você quer saber? Eu vou dar uma tarefa para você. Quando você chegar em casa, você lê o capítulo 16 de Apocalipse. Se você ler o capítulo 16 de Apocalipse, você vai saber o que tem dentro dessas 7 taças. Vai acontecer isso. Para você prever um pouco mais rápido. Não é brincadeira isso. Igreja não é brincadeira. O que nós estamos fazendo aqui, batismo, sei, isso não é brincadeira. Isso não é um clube. Nós estamos tratando de vida ou morte. Ou nós vamos viver, ou nós vamos morrer. Depende da posição que nós tomamos. Então, e você que está aqui nesta noite, tome essa posição. Não rejeita o Senhor e Salvador Jesus Cristo por nada. Não faça como aqueles homens. Eu comprei um campo que eu tenho que ir lá e destrui ele. Não faça isso. Não ignore. Tome posse. Creia em Jesus. Aceita Jesus. Se arrependa dos seus pecados. Se converta. Se batiza e permaneça no corpo de Cristo, participando da ceia. Porque aí é a garantia que você está no céu. Se você não partir por esse caminho, então só tem a quarta ceia para você. Só ela. É sério. Não é brincadeira. É sério. E eu gostaria agora que você agarrasse a sua cabeça. Estamos já terminando. E Deus está dizendo algo muito sério. Meus irmãos, nós não sabemos, você não sabe, eu não sei, nós não sabemos o dia que a gente vai partir. Você não sabe o dia que você vai partir dessa terra. Ninguém sabe, por isso que é sério. Se você partir dessa
Se você morrer sem Jesus Cristo, sem entregar a sua vida, sem se arrepender dos seus pecados, sem se converter, então nesta noite, o Senhor quer que você tome uma posição. Eu sei que você entendeu a palavra. Eu sei que o Espírito Santo está falando aí para você. Comece a participar da primeira ceia. Aceite o Senhor Jesus Cristo. Porque é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. E se você está aqui nesta noite, não tinha pensado nisso ainda, mas você agora entendeu e você está sabendo que a coisa é séria, e você ainda não tomou essa posição, você ainda não começou a participar da primeira ceia, você ainda não aceitou Jesus, você ainda não se converteu dos seus pecados, mas agora é a hora, é a chance, Deus está te dando a chance, por isso que Ele trouxe você aqui. Você veio aqui exatamente porque Deus te ama, e Ele quer ver você com Ele na terceira ceia. Deus não tem nem prazer de ver as pessoas na quarta ceia. Nem. O prazer dele é ver todos ali com Ele no céu. E Jesus trouxe você para que você o aceitasse. É um convite. A primeira ceia é um convite. Jesus está dizendo: vinde a mim, você que está cansado, oprimido e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomei sobre vós, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, e sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Descanso aonde? No céu, na terceira vez. É para você, porque Ele te ama. Então, você que está aí com a cabeça baixa, se você realmente entendeu e você quer aceitar o Senhor e Salvador Jesus Cristo, então você aí mesmo você pode dizer: Senhor, pode dizer isso que eu estou dizendo aí, você diz: Senhor, eu entendo que do pecado. Agora eu sei por que o Senhor me trouxe aqui, porque eu precisava ouvir isso. Eu sei que o Senhor me ama, por isso o Senhor me falou, por isso o Senhor me alertou. Senhor, eu quero agora arrepender dos meus pecados. Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Eu quero agora te aceitar como meu único e suficiente Salvador. Salva-me, Senhor, liberta-me, Senhor. Pai, eu quero a partir de agora fazer parte da primeira ceia, para que logo eu faça parte da segunda ceia e depois da terceira. Senhor, eu quero que isso aconteça na minha vida, Senhor. Se você estiver fazendo isso de coração, pode ter certeza que Deus está te vendo, olhando, porque Ele é conhecido. Deus vai te perguntar. Se você estiver fazendo isso, Deus vai estar escrevendo o teu nome lá no livro. E daqui para frente você vai continuar vindo na igreja, participando, se projetando nos pés na obra de Deus. Esse é o desejo de Deus para todos nós. Então, esse não é para. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te glorifico pela tua presença. Eu te glorifico, Senhor Deus, por tudo que aconteceu desde o início até agora. Os cânticos, o batismo, a palavra, Senhor Deus, e agora nós vamos para as ceias. Nós vamos compartilhar, nós vamos, Pai, compartilhar pelo pão e pelo vinho, que representa o teu corpo, Santo. Abençoa poderosamente, Pai, toda a tua igreja. Pai, aqueles, Senhor Deus, que entenderam o teu recado e tomaram uma posição para estar com o Senhor, Pai, em nome de Jesus, abraça essas pessoas com carinho, Senhor. Abraça, toma, Pai, nas tuas mãos, segura nas mãos de Deus.
encaminhados, direcionados por Ti daqui para frente, para que eles permaneçam, Pai, na Tua casa, façam parte, Pai, da noiva de Cristo e a igreja do Senhor. Em nome de Jesus, abençoe.